Olá, meus amigos, amados, seguidores do Ministério. Juntos mais uma vez, né? Agradeço muito a Deus por tê-los acompanhando a palavra, a pregação, por me fazer instrumento da verdade última, a verdade acima de todas as verdades, a verdade de Deus. Meus amigos, eu tenho uma palavra hoje que vai chocar muitas mentes, mas eu já lhes adianto que não fiquem preocupados, pois essa palavra ela vem para mostrar para vocês o quanto vocês têm sido enganados desde o berço e o quão muitas vezes, na maioria das vezes, vocês têm parado para observar muito pouco sobre a palavra de Deus. E muitas vezes, mesmo aqueles que acham que têm muito conhecimento, não têm conhecimento nenhum. Porque certas coisas que nós acreditávamos ou acreditamos sobre a palavra não passa de folclore. Coisas que Deus nunca disse. Ontem mesmo eu participei de uma brincadeira com uma pessoa muito importante na minha vida, uma grande amiga, em que nós tínhamos que fazer adivinhações. A pessoa vai dando pistas e nós temos que fazer perguntas para poder tentar chegar ao resultado. E a questão foi interessante porque a pergunta é a seguinte: ela levava ao mistério de duas pessoas que, por comerem um fruto, perderam a imortalidade, morreram. É claro que de início não se dá pista nenhuma sobre esse fato, mas agora que eu falei, óbvio que se trata de Adão e Eva. Só que, meus amados, quem foi que disse? Eu acreditava nisso até não muito tempo atrás. Quem foi que disse que Adão e Eva eram imortais? Da onde as pessoas tiraram nas suas cabeças que Adão e Eva vieram perfeitos e imortais? Deus nunca disse isso. Meus queridos, Adão e Eva não eram imortais. Deus já sabia de tudo desde o princípio, ele sempre soube. A queda do paraíso já era prevista. E vocês hoje vão entender muito do que antes estava escuro. Vão ter uma visão muito clara. Para a glória de Deus. Vamos começar. No princípio, novamente, Bereshit. Vamos em Gênesis. Eu estou aqui com a Torá, no hebraico original. Olha que maravilha. Vou abrir para vocês. Bereshit, capítulo 3, versículo 4. E disse a serpente à mulher: não morrereis, porque sabe Deus que no dia em que comerdes dele, abrir-se os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Para aí. Ainda, Bereshit, capítulo 3, mais à frente, mais adiante, versículo 22. E disse o eterno Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, para saber o bem e o mal.
E agora que sai, ele estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Meus amigos, Adão e Eva não eram imortais. Nós não fomos criados para viver para sempre. As pessoas têm uma ideia romântica do paraíso, de que ali viveríamos para sempre, estaríamos vivos até hoje se Adão e Eva não tivessem comido o fruto. Isso é mentira. Não há nenhuma garantia de que viveríamos eternamente. Eu vou lhes dizer uma coisa. Além disso, os sábios rabinos antigos debateram muito sobre isso, porque nós sabemos também que muitas das coisas que está em Gênesis, além de não estar, isso é um estudo já pacificado, de que Gênesis não é um livro linear. A história de Gênesis não é sequencial. Ou se as coisas que aconteceram no 10º capítulo não quer dizer que elas aconteceram depois do que aconteceu no primeiro. Um exemplo, tá? Só um exemplo. Não é sequencial. Além disso, Gênesis foi escrito como uma alegoria, uma demonstração de como é o comportamento humano e do que pode subverter o comportamento humano, como no caso de Eva, que foi a cobiça, a beleza que atrai os olhos, etc. A ganância, querer ser maior do que ela podia no momento. Enfim. E a fraqueza do homem diante do cobiçado sexo feminino. Muitas coisas em Gênesis é alegórico apenas com intenção de ensinar. Não pode ser levado literal. Mas nós sabemos aqui que, conforme está escrito na palavra de Deus, nós vimos Adão e Eva não foram criados para viver para sempre. Muito menos nós. Então, a queda do paraíso já estava prevista. Não foi uma queda, foi uma transformação. Agora eu lhes pergunto, já que Deus os abençoou da árvore do bem e do mal, ora, quando você fala para uma pessoa não fazer algo ou não pensar em algo, a primeira coisa que ela faz é o quê? Justamente pensar naquilo e fazer aquilo. Há de se perguntar, será que Deus intencionalmente, assim como ele fez na reunião com os anjos com relação a Jó, ele também não fez com relação a Adão e Eva, chamando-lhes a atenção para aquele fruto, ainda que não diretamente, porque teve então a ação da serpente? Por que não chamou a atenção também para o fruto da vida? Já que eles poderiam comer o fruto da vida, mas Adão e Eva não tiveram a escolha de comer o fruto da vida. Eles só tiveram a escolha de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Só isso. Então não houve escolha a não ser a queda. A queda, ela já estava prevista, pré-determinada. Eu vou lhes mostrar isso mais uma vez, agora no Novo Testamento. Vamos ver aqui o livro de Romanos. Romanos, capítulo 9, versículo 11, onde o apóstolo Paulo fala acerca de Jacó e Esaú. Em que Deus já tinha rejeitado Esaú mesmo antes do nascimento. E predeterminou tudo. O apóstolo Paulo diz o seguinte no versículo 11 do capítulo 9. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus segundo a eleição permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama. Foi-lhe dito, o mais velho servirá ao mais novo.
Versículo 16, assim claro está que isto não depende da vontade do ser humano. Meus amados, não há o que contender. Mesmo que achemos uma coisa que não parece ser justa, mas o próprio Deus diz, pode o machado perguntar à mão que o empunha, o que fazes? Se você pegar um machado, o machado vai questionar o que você faz? Não, você é a mão. Deus é a mão. Nós muitas vezes criticamos Adão e Eva, achando que eles trouxeram a desgraça. Mas não é bem a verdade. A questão aqui é a seguinte. Muitos antigos rabinos, eu tenho um comentário aqui na Torá sobre isso. Um deles falou uma verdade. Deus disse o seguinte, eis que eles agora se tornaram como nós, sabendo do bem e do mal. Mas porque antes, então, Adão e Eva não sabiam do bem e do mal, eles não poderiam saber. Eles nunca saberiam e com isso viveriam para sempre? Não. Nós já vimos que eles não foram criados para viver para sempre, porque eles não comeram o fruto da vida. Então, meus amados, estamos aqui por uma obra divina. Todo esse contexto é na vontade de Deus desde o princípio. Agora, como isso se sucedeu, por que Deus determinou assim, só Ele sabe. Cabe a nós aceitar, porque é aqui, como diz o apóstolo Paulo, é aqui que nosso espírito se aperfeiçoa no corpo. Eu vou lhes mostrar isso. Vamos lá no livro de Coríntios. Olha só, Coríntios. Deixa eu achar aqui. Coríntios capítulo... 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Meus amados, quem vai ser julgado vai ser o corpo? Não, vai ser o espírito. O espírito que habita o corpo. O corpo é um mero invólucro. É um mero invólucro, onde o espírito vem aqui para ser testado. É simples. Os mormons acreditam que nós já existimos em espírito muito antes e que então foi feito a Terra, foi feita a raça humana para que viéssemos aqui e aqui sejamos testados e no final julgados pelo tribunal de Cristo, para que possamos ter o direito de sermos aperfeiçoados ou não. Faz sentido? De qualquer maneira, nós não fomos criados, a princípio, com a eternidade no sangue, com a eternidade no corpo. A questão do bem e do mal, eu concordo com o sábio rabino que diz o seguinte: nós não estávamos preparados para saber do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal é uma dádiva que necessita de muito tempo de treinamento espiritual, mental, rigoroso. Adão e Eva provavelmente tinham muito pouco tempo de paraíso, muito pouco tempo de existência.
e pularam etapas ao comer o fruto do bem e do mal. Não era dada à humanidade, nascida há tão pouco tempo, a faculdade e a capacidade de conhecer do bem e do mal. Ora, se o próprio Deus, que é a fonte de todas as coisas, como ele mesmo diz, do bem e do mal, com certeza ele nos daria o conhecimento do bem e do mal. Mas tudo por etapas. Não foi uma conquista de Adão e Eva. Tudo na vida é com esforço, com conquista, com mérito. Mas eles pularam as etapas. Essa que é a verdade. E perderam a oportunidade de, com isso, angariar o mérito de quem sabe comer do fruto da vida. Que é claro, nós sabemos que tanto o fruto da vida como o fruto do conhecimento do bem e do mal também são alegóricos. Nós não sabemos todo o contexto daquela época, mas é o suficiente o que Deus deixou como ensinamento para que possamos refletir. Isso é o que importa. Não existia de fato um fruto de verdade ou uma maçã. Mas o ensinamento deixado é claro. Não pule etapas na sua vida. Não culpe Adão e Eva. Não culpe as pessoas. Não culpe o seu passado, seus familiares, seu irmão, sua mulher, sua esposa, seu marido, seus filhos, pelos seus atos. Culpe somente a você. Aceite o dom de Deus de estar aqui, para que você possa se transformar, para que seu espírito possa se elevar e evoluir e chegar límpido diante do tribunal do Senhor. Não pule etapas na vida, não pule etapas na vida espiritual, na vida material, na vida profissional. Tudo tem um porquê. Deus não fez nada sem razão. E vale a pena refletir com essa palavra também sobre aquilo que muitas vezes vocês acreditam que é de Deus, sem nunca ter lido na palavra de Deus algo sobre isso ser verídico. Deus jamais, a princípio, como consta na palavra, mencionou sobre a árvore do bem, aliás, a árvore da vida, para Adão e Eva. Apenas sobre a árvore do bem e do mal. Uma pergunta interessante é que é o seguinte: por que a serpente não foi em Adão e Eva e disse o seguinte: olha, coma lá da árvore da vida, porque você vai ser como Deus, vai viver eternamente? E porque Deus também não fez a mesma coisa: não come da árvore da vida, porque não lhe é facultado viver eternamente? Também não seria uma desobediência? O preço não seria o mesmo? O preço, meus amigos, foi a expulsão do paraíso. Mas lembremos, o paraíso nunca foi garantia de vida eterna. É preciso batalha, dentro e fora. Quando o apóstolo Paulo disse que Satanás lhe deu um espinho na carne, prestemos muito bem atenção nisso. Vou fazer um pequeno parágrafo aqui da pregação anterior. Eu vou lhes lembrar que nas passagens de Crônica, e se eu não me engano Reis também, em que
Deus manda Davi fazer o censo. Duas passagens diferentes. Uma diz que na Bíblia que Deus mandou Davi fazer o censo. A outra passagem diz que Satanás foi quem incentivou Davi a fazer o censo. Então, na verdade, quem foi? Na verdade, foi Deus. Se ele enviou Satanás diretamente ou não, não importa. Na verdade, foi Deus. Ficou claro? Não importa por que meio Deus envia as provas. Mas o seu caráter será provado.